Fala pessoal, beleza? Vamos falar hoje do Juro 11, né? O Sparta Infra, FIC Infra, através do relatório atualizadíssimo que saiu na data de hoje. Então, a gente, né, começa aqui reforçando algumas características que são primordiais nesse tipo de investimento, tá? Que é a isenção total de imposto de renda, né? Tanto para alienação das cotas como para ganho de capital. É um fundo que uma parte do retorno ele está atrelado à inflação, portanto, a variação, né, da inflação ela vai impactar no montante a ser distribuído para os cotistas, né? E um fundo que se encaixa também numa estratégia voltada para a renda, tá certo? E negociação na B3, ou seja, ele é um fundo fechado, tá? Para quem não sabe a diferença entre fundo aberto e fundo fechado, a diferença prática é que no fundo fechado você não pede o resgate diretamente do gestor, você vende as suas cotas no mercado para quem quiser comprar. Então o gestor ele tem lá um montante, por exemplo, 100 milhões, e se você quiser vender, você vai ter que encontrar uma outra pessoa que queira comprar a sua cota. Se fosse um fundo aberto, você pediria o resgate para ele, falar, eu quero meu dinheiro de volta. E aí o gestor deixaria de ter os 100 milhões e teria 100 milhões menos o que você está pedindo. Tá? Espero que tenha ficado claro. Então a gente já vai aqui, né, o que o povo mais gosta, que é a distribuição de rendimentos. No mês de julho, o fundo distribuiu R$ 1,50 por cota, né? É só um pequeno exercício aqui. Se você tivesse 10 fundos, você receberia R$ 15. Se você tivesse 50 cotas, você receberia R$ 75. Se você tivesse 200, você receberia, por exemplo, R$ 300, tá? Portanto, é um fundo, né? Esse tipo de fundo, ele faz todo sentido para quem está buscando uma estratégia de renda, assim como fundos imobiliários, fiagros, títulos de renda fixa privado, né? Com pagamentos semestrais também, enfim. Então a gente vê aqui que o dividend yield analisado está em 12,9, né? A gente já vê, né? Se você está achando estranho aqui, por que ele pagou, por exemplo, em abril, 75 centavos por cota e ele estava com dividend yield maior de 13,8? É porque, necessariamente, nessa época aqui, o valor, né, o preço que você paga pelas cotas estava baixo, portanto, a relação preço e dividendo distribuído estava até melhor, embora em termos absolutos ele tenha pago uma distribuição menor. Tá? Então, com a valorização das cotas no mercado, o dividend yield tende a ser menor. Claro que vai depender também da distribuição, tá? Então a gente vê aqui, né, cota patrimonial está 103,47, cota de mercado está 105,25. Então a gente já vê que ela está sendo negociado com um ágio, tá? O fundo conta aí com 18.911 cotistas, tem um patrimônio ali de 488 milhões, tá? Com uma remuneração equivalente a IPCA mais 7,3. Então, vamos passar aqui para as principais informações que o gestor trouxe, tá? Em termos de movimentação na carteira, tá? Ele zerou posições que ele tinha em Neoenergia, Rio Paraná e São Simão, e ele reduziu Simpar e Coelce, né? Bastante conhecida, ambas aí têm ações na bolsa, né? E aumentou posição em TIM, né? Essa mesmo que você conhece, operadora telefônica, e Ômega, que também tem ações negociadas na bolsa, uma empresa de geração de energia, tem bastante energia renovável, enfim. Então, isso aqui é importante, né, para você saber que, de fato, o fundo, né, tem uma economia real funcionando ali por trás desses papéis, por trás desses rendimentos. Né? E um exemplo disso está aqui. Né? Um dos papéis do fundo, né, que investe em geração eólica, assinou um contrato de venda de energia significativo com a famosa VEG. Tá? Outro exemplo é o projeto Hélio Valgas, né, Comerc, um dos maiores parques solares da América Latina, iniciando aí a fase de teste e tem previsão de operação até agosto de 23. Né? Isso é um bom fato, porque começa a ficar operacional o projeto, né? Ele entra aqui numa nova fase com geração de caixa, né? E é justamente, né, o avanço desses projetos, né, que vão garantir que as obrigações sejam cumpridas, porque afinal esses projetos aqui, eles são devedores, né, dos títulos que o fundo possui. Então, a única maneira de garantir que eles vão continuar sendo pagos direitinho é os projetos dando certo, funcionando. Então, vamos passar aqui, né, um histórico um pouco maior aqui da distribuição dos 12 meses.
você vê aqui, né, que o dividend yield ele já diminuiu um pouco em relação, né, ao preço da cota, como eu expliquei lá em cima, mas de maneira geral o fundo paga sim bons rendimentos. A gente vai ver que a rentabilidade dele, né, em relação ao seu benchmark, que é o IMAB, ele está superando em muito, tá? Tá dando IMAB mais 8,81. Então isso aqui é assim um atesto de qualidade da gestão, tá? Não há o que falar aqui, ele desde o seu início, né, sempre superou aí o seu índice, né, o IMAB, e, né, ele busca dar 1,5 a 2,5, ele está dando 8,81, tá certo? Então isso aqui realmente, claro que é um fundo novo ainda, tá? Ele vai precisar se provar, né, que tem a questão do tempo. Então, mas até o momento a gestão tem de fato se provado bastante competente, tá? Aqui a distribuição, a composição, né, do rendimento, 3,5 de IPCA, 6 de carrego, 1,4 de marcação a mercado, desempenho dos últimos 12 meses, né, levando em consideração também as suas despesas. E aqui a gente chega na composição da carteira, né? São, né, como eu falei lá em cima, existem projetos reais aqui por trás desses códigos, né, desses nomes, desse ticker na bolsa que fica piscando. Então, como ele falou, né, essa Hélio Valgas aqui, inclusive, né, é a maior posição do fundo, né, com 6,8, PL de 6,8, né, 6,8% do patrimônio líquido do fundo está aplicado nela, então realmente é uma excelente notícia que esse projeto esteja andando, que comece de fato em agosto, porque isso aqui vai, inclusive, diminuir o risco do fundo, né? Itapoá Portos, né, que é o mesmo porto do BRZP11, que a gente já gravou vários vídeos aqui no canal, eles têm, além do FIPE, eles têm também esse instrumento aqui de dívida, com 6%, uma posição relevante. Então aqui a gente vê de maneira geral, né, está bem diversificado aqui por setor, a gente vai ver isso mais didaticamente. O fundo também, ele aposta, né, em ativos todos não, né, mas quase todos com rate de crédito A para cima, a gente também vai ver isso de forma mais didática, tá certo? É um fundo bem diversificado, tá? Ele não é muito concentrado, você vê que é uma posição 6,8 e aqui começa realmente a ter até uma certa pulverização entre os ativos, né? São vários ativos aí que representam menos de 1% do PL, chegando a 0,1, né? Realmente é um fundo que ficando quase pulverizado com isso, diluindo bastante o seu risco, tá certo? Então aqui a alocação por setor, né, que a gente tinha falado lá em cima, naturalmente, né, energia sempre tem um papel importante pelo tamanho do mercado e pela quantidade, né, de dinheiro que os projetos, né, necessitam para poder serem implementados, né? Então transmissão e geração com a maior parte, mas também ele está bem diversificado, né, com telecomunicações, tem até açúcar, e álcool, óleo, porto, saneamento, enfim. E também está com uma posição grande de caixa nesse momento, de 10%, devido aí à última emissão do fundo. Então, a alocação por tipo, né, 89% está no seu core business, né, que são as debêntures, 10% ainda em caixa, 1% em letra financeira, alocação por rente de crédito, né? A gente vê que é um fundo que prima, sim, pela qualidade, né? Uma pequena parte apenas não tem o rent atribuído, que não significa que seja necessariamente mais arriscado. O gestor, né, fez a sua própria avaliação aqui, mas a maioria aqui são ativos, né, considerados de baixo risco de crédito. E quando a gente junta isso aqui com a rentabilidade que a gente viu lá em cima, né, de uma B mais de 8%, realmente o gestor, até o momento, está de parabéns, tá? E por fim, né? Aliás, se você ainda não se inscreveu no canal, é uma boa hora de você fazer isso antes que esse vídeo acabe. O fundo ele cobra apenas 1% de taxa de administração e não tem taxa de performance, tá? E reforçando também que ele é acessível ao investidor geral, você não precisa ser investidor qualificado, tá certo? Por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like e compartilha com os amigos.